Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Nutrida, para você que está me assistindo pelo YouTube e para você também que está aqui ouvindo pelo podcast. Eu sou a Denise Ramos e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas segura só um pouquinho que eu quero te fazer um convite primeiro para te falar que está aberta as inscrições do Bora Secar, que é o maior desafio de emagrecimento. Então, se você quer eliminar até 8 quilos em um mês, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever. Dentro da plataforma tem desafio, tem conteúdo de nutrição, tem treinamento, tudo que você precisa, não só apenas para emagrecer, mas para o mais importante, né, para você se manter no peso perdido. Então, hoje eu vou falar agora com a doutora Natália, ela é otorrino. Natália, seja muito bem-vinda aqui no programa Mente Nutrida. Obrigada, Denise. Eu adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar o que a gente vai falar hoje, que é uma informação, assim, muito importante da gente disseminar por aí. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, ainda mais no clima. Eu trouxe você exatamente em julho, né? Pra gente falar sobre esse tema que tá todo mundo aí louco, né? Mas calma, segura, vocês vão saber o que a gente vai falar. Olha só, a doutora Natália Mello. Ela é médica, especialista em otorrino, pós-graduanda em reprogramação epigenética. Ela atende tanto em consultório e também é cirurgiã no Sírio-Libanês e no Hospital Águas Claras. Você é cirurgiã, o que você faz? Cirurgia do quê? Cirurgia para correção de desvio de septo, sinusectomias, né, que é a cirurgia que a gente faz de abertura dos seios na face para sinusite, cirurgia de turbinectomia, que geralmente faz associada com a septoplastia, que é a correção do desvio de septo, retirada das amígdalas, adenoide. Eu faço bastante essa parte da cirurgia oronasal. Maravilha. Eu entendi tudo, sabe por quê? Porque eu sou médica pelo Grey's Anatomy, né? Ah, então você sabe muito bem. Todo médico que vem aqui, eu falo, gente, eu também sou médica, tá? Porque eu assisti 2 vezes Grey's Anatomy. Ah, é uma grande formação, viu? Duas vezes? 2 vezes, gente, aquelas bem, né? Não tem nada a fazer ficar assistindo Grey's Anatomy. Natália, bora falar sobre sono? Sim. Olha só, recentemente eu trouxe aqui a doutora Carolina Meirelles. Nós falamos muito sobre a importância do sono para mulheres que querem engravidar. E não só isso, né? Aqui já vieram diversos convidados, nutricionistas, médicos, falando sobre o sono para a parte de emagrecimento, como para a parte de ganho de massa magra. Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo, né? Não apenas se alimentar bem, treinar, mas a gente também tem que dormir e ter um sono reparador. E aí a minha primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que é um sono reparador? Basta a gente só, dormir, deitar, ter lá as 8 horas de sono? Então, essa pergunta é complexa, porque assim, o que é dormir bem? Assim, a questão da duração do sono é um pouco individual. Claro que a gente tem um mínimo de sono, assim, de 6, 7 horas de mínimo, e de 8, 9 horas, então a gente tem essa janela, e aí a gente costuma colocar ali na média de 8 horas de sono, 7, 8 horas de sono, certo, é o ideal. Mas a gente tem que avaliar também não só o tempo de sono, mas a qualidade do sono. E isso é uma coisa que eu vejo que é muito negligenciada do paciente, não levar a sério essa questão que a qualidade do sono é um pilar muito importante para tudo, inclusive para tudo isso que você falou, para a questão, né, de reprodução, para a questão de ganho de massa, para a questão de saúde mesmo, né? E aí a gente começa a observar que muitas pessoas têm um problema no sono porque não respiram bem. E nem sempre elas vão conseguir ter essa percepção de, será que eu respiro bem? Eu costumo ver isso diariamente de pessoas que vão me procurar por outros motivos no consultório. E eu sempre, assim, eu sou fissurada pela respiração. Você viu, né, que eu cheguei aqui, comecei já a reparar na sua respiração. E eu sempre pergunto da respiração. E é muito comum do paciente falar, não, eu respiro bem. E na hora que eu vou examinar, eu percebo que provavelmente ele não respira bem e ele nem tem consciência disso. Nossa. E quando eu faço perguntas indiretas do tipo, mas você acorda com a garganta ressecada? Acordo. Você respira pela boca? Respiro. Tipo, um sinal indireto de respirar pela boca também é babar no travesseiro. Aí isso já quer dizer que a pessoa não respira tão bem assim. Outra questão, que não é dentro do sono, mas que também é um sinal indireto que a respiração não é tão boa,
é a pessoa, quando vai fazer atividade física, sentir muita dificuldade. Já tive vários pacientes que tinham muita dificuldade até de se engajar na atividade física porque tinha essa dificuldade de respiração. E aí depois que, por exemplo, alguns deles que tinham um grande desvio e que a gente fez correção cirúrgica desse desvio, depois que a gente resolveu, na verdade, essa questão de obstrução, chegou a voar na atividade física porque era aquilo que limitava também. Não era só questão de preguiça, de, né, aquela questão que a gente às vezes vê também, mas às vezes tem uma limitação física mesmo, da respiração não ser boa. Então a pessoa tenta fazer, não respira bem e desiste porque às vezes cansa mais, às vezes por respirar errado começa a ter dor de cabeça. Aí agora, né, nesse tempo seco aqui de Brasília, já fica difícil de respirar. E você respirando pela boca, tudo fica muito ressecado. Então, você não consegue fazer direito. Então, é assim, essencial a gente avaliar esses dois pilares juntos. Tanto o sono e a qualidade dele, não só o tempo de sono, mas a questão da respiração também. Caramba! Você falou uma coisa muito legal que eu nunca parei pra pensar assim, né, o sono, beleza, mas até a pessoa, né, acordada, fazendo uma atividade física, e aí ela pode ter outros sintomas, dor de cabeça, às vezes acha que é a dieta. Olha aí, gente, que interessante. Às vezes, é porque eu tô comendo menos, ou porque eu tô fazendo um esforço muito grande, e não é. Sim. Tá, aí então já vou pegar esse gancho que eu achei muito legal. Então vamos pegar essa pessoa. Como que ela vai saber se ela respira bem? Antes de você responder, a Natália chegou aqui e ela falou: olha, você não tá respirando bem. E aí eu já falei, ela, acho que você também não muito. Aí eu fiquei pensando, ué, como assim não tá respirando bem, né? Você vai descobrir. Como que é essa avaliação? A pessoa, ela consegue fazer sozinha? Não. Então, algumas pessoas sim. Algumas pessoas têm essa percepção, mas assim, o que eu mais observo é que nem todo mundo tem essa percepção. Assim, a maioria das pessoas não tem a Entendi. percepção. Principalmente por quê? Porque quando a gente desenvolve a percepção da respiração, geralmente é na infância. Então você não tem uma consciência da respiração. Então aquela respiração que você conhece é aquela. Então, muitas vezes, por ser aquela que você sempre conheceu, Você é o acha que é seu normal? normal, né? Aquele basal. Mas não necessariamente é o normal, é o seu potencial máximo de respiração, assim que a gente pode dizer. E aí a gente vê muito isso, principalmente quando o paciente vai até o consultório, que a gente examina. E no consultório a gente tem um exame muito interessante que a gente consegue tirar várias informações dessa questão da anatomia, se tem desvio, se tem rinite, se tem sinusite, se tem adenoide, que é um exame simples feito no consultório mesmo, chamado videoendoscopia nasal. E quando a gente faz esse exame, a gente coloca uma medicaçãozinha para o exame ficar mais confortável. E essa medicação, ela faz com que o paciente respire um pouco melhor, porque ela age ali nas carninhas dentro do nariz e elas murcham um pouquinho, para a câmera passar melhor, para o paciente não sentir desconforto. E aí, nesse momento, eu sempre pergunto para o paciente: tá melhor agora a respiração? Depois que fez o efeito da medicação? Nossa, tá muito melhor. Então, é já uma percepção que eu vejo, assim, diariamente as pessoas às vezes não param para pensar. E aí é muito comum de, às vezes, quando, dependendo da alteração que eu vejo no exame, eu peço algum outro exame complementar e quando o paciente volta, ele fala: doutora, você falou que eu não respirava bem pelo lado esquerdo, por exemplo. E eu comecei a reparar que realmente é ruim mesmo. Eu não respiro igual dos dois lados. Caramba! E aí, isso é importante da gente avaliar. E assim, as pessoas negligenciam muito a qualidade da respiração. Principalmente porque essa questão da percepção vem lá da infância. Sim, sim. E aí, é muito comum hoje a gente também observar que as crianças não respiram bem. Então, as crianças que não respiram bem provavelmente vão ser adultos que não respiram bem. Por isso que é importante a gente intervir na respiração na infância. Olha, a gente vai falar de criança, eu vou deixar mais pro final. Principalmente, né, gente? Que aqui já tem uma criança, já quero fazer aqui Uma consulta. Uma consulta, né? E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo estão aí também prestando atenção na respiração e pensando: nossa, será que eu Será que eu respiro sou assim? bem? E é importante fazer, né? Sim, e pensar, né? E Uma refletir consulta. isso. Tipo assim, até quem acha que tá bem, por que não Por ir que lá e não? fazer uma avaliação? Porque às vezes você pode até melhorar, Sim. né? Aí vamos lá, voltando para esse exame. Só para explicar direitinho, né? Como que é o exame? Ela vai pelo nariz? Como é que funciona? Então, a gente tem duas formas de fazer. Com a câmera flexível, que é mais confortável, que é como se fosse uma mangueirinha, que a gente chama. Quem aí já foi no otorrino já deve ter feito esse exame. Acordado. Acordado, sem nenhum tipo de preparo, então não precisa de jejum, de nada disso. Tá. E
aí a gente coloca o sprayzinho de anestesia, faz esse exame com a câmera, tem uma câmerazinha na ponta, Enfia e a lá. gente introduz e Dói? vê. Não. Assim, quando o paciente tem algum grau de obstrução, por exemplo, um desvio, né, que tem aquele bico de osso, e aí, na época da pandemia que a gente ficou, assim, muito mais atento, às vezes até muitas pessoas descobriram que tinha desvio no teste do Covid, do cotonete. Ah, quando ia enfiar. Quando ia introduzir, via aqui, no Enfiar, lado ai, que horror, entra, né? no lado Introduzir. entra, no outro lado não entra, de um lado, meu Deus, vi estrela, e no outro não. É um sinal. Então, a gente teve até uma percepção um pouco maior, assim, do paciente após o teste de Covid. Mas não é um exame doloroso, a gente faz o máximo para que não seja. Mas, assim, dizer que é super, mega, ultra confortável não é, mas é super tolerável. Mas dá pra fazer ali. E a gente faz até em criança, então é bem tranquilo. Legal. Aí, o que vai dar o que você consegue ver através desse exame? Nesse exame, eu vou ver o nariz por dentro, porque isso é uma coisa muito importante, que todo mundo pensa que o nariz é isso aqui, né? Que a gente vê, nossa, o otorrino só estudou todos esses anos pra mexer com isso aqui. Não, gente, não é só isso. É lá pra dentro. O nariz é lá pro fundo da face. Por isso que quando a gente faz a lavagem nasal, por exemplo, entra de um lado, aí ele vai passar lá no fundo, que tem a comunicação, e sair no outro ou sair pela garganta. Então, a extensão de tamanho do nariz é como se fosse, no mínimo, na verdade, é essa distância que a gente vê daqui da frente. Sabe o céu da boca? Quando a gente abre e vai aquela parede lá no fundo? Se a gente subisse por ali é o fundo do nariz por cima. Então, é essa distância, pelo menos, para dentro da cabeça. Então, por isso que é importante a gente avaliar, e nesse exame a gente consegue ver toda essa estrutura por dentro, ver se tem o desvio de septo, que é a parede do nariz que divide aqui ao meio, né? Septo nasal é essa parede que tem aqui no meio, e aí, como é uma parede que fica no meio, a gente tem o lado esquerdo e o lado direito. Certo. E aí, lá dentro, a gente vai ver se tem uma tortuosidade ou não. Vai ver o tamanho dos cornetos nasais, que são estruturas que também estão ali para ajudar nesse processo da respiração, de filtragem do ar, toda a função do nariz está nessa parte também. E a gente vê, principalmente nas crianças, a adenoide, que seria aquela carne esponjosa que está no fundo do nariz, que é uma causa muito comum de fazer as crianças roncarem e respirarem pela boca. Entendi. Tá. Todo desvio de septo tem que fazer cirurgia? Não. A gente costuma dizer assim, que uma pessoa ter um septo 100% reto é muito raro. Mas a gente tem que avaliar como é o impacto desse desvio de septo. Por exemplo, a gente tem que ver o tamanho da fossa nasal, porque às vezes um desvio, que é uma tortuosidadezinha ali, um biquinho de osso no nariz de uma pessoa que tem essa estrutura lá dentro grande, não vai fazer tanta diferença, porque mesmo tendo esse biquinho, o ar consegue passar. Já outra pessoa com uma estruturinha menor, aquele mesmo desvio pode impactar muito na respiração dela. Então, depende. A gente sempre tem que avaliar e, assim, muito comum também, não só o desvio de septo é comum, mas a rinite também. Então, quando tem rinite, a gente tende a ter uma respiração um pouquinho pior. E aí, dependendo do combo de rinite e desvio, vale a pena a gente pensar na cirurgia para pensar numa solução um pouco mais definitiva para a respiração. Certo. De melhora, né? Entendi. Cara, tô aqui de cara, porque eu nunca fiz esse exame. Não? Nunca. Então vamos fazer. E eu tive rinite, eu falo tive, porque olha que interessante, né? Eu tive rinite minha vida inteira quando eu vim pra Brasília. Que o tempo é super seco, eu melhorei. Melhorou. Isso é comum de acontecer, assim, mas você é um grupo de pessoas, é esse grupo que você pertence, que é Olha o aí. paciente que veio pra Brasília e melhorou. Eu sou de São Paulo, eu não sei se a poluição… Úmido. Lá é mais úmido que Lá aqui é mais também, úmido. né? E aí tem o paciente que é péssima respiração em Piora. Brasília e é ótimo na praia. Na praia, a sua respiração melhora ou piora? Piora. Tá explicado. Você é do questão grupo? de umidade, Sim. então. Uhum. Eu amo a seca, no sentido assim de… Que cara, fica melhor a eu fico respiração. muito melhor.
Sim. Aí, assim, muitas pessoas aqui em Brasília sofrem. Por exemplo, aqui, né, que a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que moram, que são do Nordeste, falam, meu Deus, essa cidade é terrível. Essas pessoas são do outro grupo, que é o grupo contrário ao seu. Uau, vocês sabiam disso? Cara, deixa aqui nos comentários. Olha, uma coisa tão simples, eu sempre ficava pensando… Por quê? Por que melhor? Porque toda uma respiração em si, quando o tempo tá mais seco, todo mundo fica ruim. Eu, Sim. maravilhosa. Eu falei, eu amei Brasília. São Paulo, eu tinha crise de rinite. Cara, tipo assim, uma vez por semana, aquelas rinite de viver com os papelzinhos, sabe? Fungando o Aqui tempo todo. Nunca mais tive, nunca mais Olha tive. só. Então é isso. É então isso. a pessoa que tá mais acostumada, eu diria acostumada? Não, isso tem a ver um pouco com o mecanismo mesmo da rinite. Entendi. E aí, Quem é da umidade, gosta mais dessa umidade. Quando vem pra Brasília se dá melhor, isso. né? Coloca aqui nos comentários se você é o grupo da umidade ou se você é… o grupo da seca. O grupo… Adorei. Hashtag seca ou umidade. Eu sou hashtag seca. Cabelo fica mais… Eu gosto muito, eu me adapto muito. Tem muita gente que reclama, mas eu me adapto muito. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre pessoas que roncam, meu Deus do céu. Tá, e outra coisa que Vou as dar pessoas… uma indireta aqui pra uma pessoa que ronca, sabe? Alguém, assim, que dorme com você? Não dorme comigo. Mas a minha sogra vai amar eu falar sobre isso, sabe? Muito bem. Porque, coitada, porque a pessoa que dorme com alguém, ela é a mais prejudicada. Sim, e isso é muito comum da gente. Quando chega um homem com a esposa, eu geralmente já sei que o motivo da consulta é ronco. Adorei. Porque ela que leva arrastada ali o marido, vamos lá ver por que você tá roncando, vamos resolver isso. Tem solução? Tem solução. Só que aí uma coisa importante da gente avaliar no ronco. Uma coisa assim que as pessoas não podem fazer é normalizar o ronco. Assim, você roncar numa situação esporádica, por exemplo, às vezes com o uso de bebida alcoólica, acontece mesmo um relaxamento da musculatura e você roncar naqueles momentos pontuais não é uma alteração. Isso pode acontecer, mas você roncar todos os dias, ou há muitos meses, ou anos, e principalmente ter episódios de apneia, que é aquelas pausas, né, na respiração, isso tem que ser investigado e tratado, porque é uma doença, a gente… Até tem um exame para diagnosticar isso, que chama polissonografia, que é um exame que a gente faz uma avaliação completa do sono, da qualidade do sono, se tem ronco, se tem apneia, quantos episódios de apneia a pessoa tem em uma hora. E a partir desse exame a gente determina, tem apneia, não tem, e se tem, qual grau dessa apneia, e a partir do grau que a gente determina qual que é o tratamento dessa apneia. A apneia seria como? A apneia seria, na verdade, o nome da doença é SAHOS, que é Síndrome da Apneia e Hipopneia do Sono, que a gente chama de SAWS. E aí, o diagnóstico… Só para de respirar, tipo, por um tempinho, assim? Por alguns segundos, ela Uau. para mesmo. Aí, na verdade, a gente tem um índice no exame de polissonografia, que é o índice de apneia e hipopneia. E quando esse índice ele tem determinados parâmetros, a gente diagnostica a pessoa com apneia leve, moderada e severa. E uma coisa que interfere no ronco também, que já é puxando sardinha para o seu lado, é o peso. O paciente que tem o IMC acima de 40, ele já é considerado com apneia severa. Olha! Então, a gente tem que avaliar isso e fazer essa avaliação relacionada também a padrão da anatomia do paciente, porque às vezes, assim, a amígdala é grande também. Muitas pessoas, assim, falam como se fosse causa do ronco, desvio de septo. A gente até tem uma relação das duas coisas, mas a gente não pode afirmar que a pessoa ronca porque tem desvio. E a gente não opera, por exemplo, um desvio de septo pensando em resolver o ronco. A gente opera o desvio pelo nariz ser entupido. Se vai ter um bônus ali de parar de roncar, ótimo, a gente só vai descobrir isso geralmente depois da cirurgia. Mas, voltando a falar dessa questão da importância do diagnóstico, é essencial porque, inclusive, a apneia do sono é um fator de risco cardiovascular. Para a pessoa tem um risco maior de infarto, principalmente se tem, né, essas alterações genéticas, né, de história familiar, de pais, irmãos que já tiveram infarto. E se tem apneia, aumenta muito
o risco cardiovascular. Caramba. Inclusive, assim, existem pacientes que desenvolvem hipertensão arterial porque tem apneia do sono. E aí, a gente vê duas situações. Uma situação é o paciente que tem apneia do sono e foi diagnosticado com hipertensão e quando trata a apneia, fica normotenso, então a pressão volta ao normal, nem precisa talvez continuar usando a medicação. E outra situação é o paciente que tem uma hipertensão de difícil controle. Geralmente, aí tem que entrar com uma medicação, não resolveu, 2, 3. Quando trata a apneia, a gente consegue regredir nesse tratamento medicamentoso de às vezes usar menos remédio, porque a apneia está favorecendo aquele episódio também de hipertensão arterial. Olha que interessante. Então já viu, né? Se você tá com sobrepeso, obeso, não adianta, né? Se você não emagrecer. Então é importantíssimo você também procurar um nutricionista para ter um cardápio lá individualizado, Isso. baixar peso e fazer todo esse, como é que fala, esse trabalho em conjunto. Sim, em conjunto. Isso é essencial. E principalmente assim, a gente não pode condenar o paciente que tem um sobrepeso ou obesidade e dizer que ele ronca por conta do peso, porque existem pessoas magras que roncam também. Então, assim, o peso tem uma relação? Com certeza, porque quando a gente não engorda só ali, né, onde a gente tá vendo, a gente engorda também no pescoço, lá dentro, então aumenta ali as estruturas e a língua também ganha peso. Então, aumenta ali a camada de gordura e diminui o espaço lá dentro. Então, fica mais estreitinho, vem o som do ronco e, às vezes, o episódio da apneia. Então, assim, o alerta que eu faço principalmente é o paciente que ronca agora e começou a roncar depois que ganhou peso, com certeza esse ronco está relacionado ao ganho de peso. Agora, o paciente que ronca agora, mas sempre teve o peso parecido ou é magro, não necessariamente tem a ver com o peso, mas tem que tratar também. Então, as duas situações a gente tem que tratar, mas a gente tem que observar essa relação com o peso, porque às vezes o paciente vai no consultório, né, e fala: eu tô roncando, não roncava antes, né, tô roncando agora e tal. Aí eu sempre pergunto: ganhou peso nos últimos tempos? Ah, ganhei 10 quilos. Principalmente com a pandemia, né, a gente viu muito isso das pessoas Muito. ganharem peso, porque houve, né, uma piora dos hábitos e uma baixa, né, de frequência da atividade física, Sim. né? Acho que agora tá voltando mais um pouco, mas ainda tem as pessoas que não voltaram, né? Então, a gente tem que observar essa relação, porque se você começou a roncar depois que você ganhou peso, com certeza é o peso que tá influenciando no ronco também. Então, o tratamento é perder peso. Não necessariamente vai ser preciso fazer o uso dos tratamentos que a gente tem para apneia, porque às vezes só você mudar os hábitos você vai conseguir melhorar essa questão do ronco e ainda vai ter os bônus associados à questão de ficar mais saudável, né? Sim, maravilhoso, amei isso. Aí ainda no ronco, esse exame a pessoa faz, é porque ela tem que fazer dormindo, né? Como é que funciona? Na clínica ou tem algum aparelho que ela usa? Então, tem duas modalidades. A gente tem a opção, o padrão ouro é fazer na clínica, só que assim, é desconfortável porque você não tá na sua casa, né? Tá num quartinho ali com uma caminha mais simples e tem uma monitorização maior. Então, fica com alguns fios, então é um exame desconfortável, mas é um exame muito importante, muito necessário da gente fazer para ter o diagnóstico. Tá. E aí tem a opção de fazer a polissonografia domiciliar, que a gente vai ter alguns parâmetros que tem nessa polissonografia basal, que é essa que a gente faz no laboratório de sono, mas é interessante da gente fazer também. A gente já consegue ter muitas informações por ela. Então, geralmente a gente pede um dos dois. Mas se o Legal. paciente não for muito resistente, o melhor é sempre fazer na clínica, porque tem mais parâmetros. Entendi. Maravilha. Então, ó, já falamos sobre o ronco, sobre o sono, né? A importância de dormir bem, sobre a respiração, que é difícil a gente identificar a respiração, se a gente tá respirando bem ou não. Então, é importante ir no consultório para fazer o exame, que nem ela mencionou, né? Cara, eu gostei muito desse Sim. exame. Não, e é um exame, assim, fantástico, porque, inclusive, esse exame, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é o paciente, quando eu pergunto, tem alguma doença? Tenho, rinite, sinusite. Dificilmente a pessoa vai ter rinite, sinusite mesmo. Provavelmente ela deve ter rinite e ela já teve crises de sinusite, porque Ah, existe a entendi. sinusite aguda e a sinusite crônica.
E a crônica não é tão comum assim como a gente acha. Então, muitas vezes, o paciente até confunde a crise de rinite com a crise de sinusite, ou às vezes fez um exame que mostrou que estava com sinusite, mas o exame é uma foto daquele momento, não necessariamente ele te representa para o resto da vida como uma doença crônica. Vamos falar um negócio aqui Uhum. interessante? O que é a rinite? A rinite é uma inflamação da mucosa que reveste o nariz. Geralmente, né, a gente tem como, assim, muito comum da gente saber a rinite alérgica, mas não existe só a rinite alérgica, existem outros tipos de rinite. Principalmente, que a gente vê aqui em Brasília, existe um tipo de rinite que a gente chama de rinite irritativa, que é essa rinite que geralmente tem associação com cheiros fortes, exposição a ar-condicionado, fumaça, cigarro. Essa não é uma rinite alérgica, a gente chama até de rinite não alérgica. A rinite alérgica é comum também, e geralmente tem esse padrão alérgico mesmo. Geralmente o paciente pode ter também outras alergias, tipo dermatite, que seria aquelas placas em dobras de cotovelo, pode ter asma ou bronquite, que é a mesma coisa, associada à rinite. Ácaro. Ácaro é rinite alérgica. É rinite alérgica. Aí, ácaro, fungo, gramínea, pelo de animal, tudo Ai, nossa, isso. quem tem de pelo de animal, meu Deus, eu tenho um primo que sofre, senhor. É, Gato, não pode ir em Sim. casa com gato que já Gato começa. é um dos principais alérgenos. E aí, assim, o Nossa. animalzinho, ele entra com duas contribuições. O pelo, e ele pode ser fonte de ácaro também. Ah, eu tenho a ácaro. Tipo assim, eu vou arrumar meu guarda-roupa e eu cometo essa burrice sempre. Eu falo, meu Deus, por que eu faço isso? Tem que colocar máscara, né? Porque, cara, nem é acúmulo de poeira, mas só de mexer ali um pouquinho na roupa, nossa, eu já fico com o nariz Sim. horrível. Então, isso é uma rinite Alérgica. alérgica. A não alérgica, então, é essa ao ar-condicionado, quando entra nessa parte do clima mais seco. Isso, exatamente. E aí tem outros tipos também, que a gente observa, por exemplo, rinite gustatória, que é muito comum no idoso, que às vezes vai começar… Quando ele começa a comer, o nariz começa a pingar. Aí sai aquela coriza, né? Então é um outro tipo de rinite não alérgica. Mas a alérgica é muito comum e a gente… Assim, o tratamento das duas é bem parecido. A gente usa, né, a lavagem nasal, que a gente vai falar também daqui a pouco. Ela já deu esse também, Já deu daqui a pouco já me olhando aqui. Já dei um spoiler, porque, né, não poderia vir aqui não falar da lavagem nasal. E aí, a gente observa que, assim, o tratamento é a lavagem nasal também, e a gente usa alguns sprayzinhos no nariz similares nos dois quadros, mas a gente pode fazer algumas estratégias em um quadro ou outro para ter uma melhora sustentada, que é uma coisa também muito comum de ver do paciente só tratar quando ataca. Né? Tá mal, aí vou ali, né, tomar um antialérgico naquele momento da crise. Passou a crise ali 2 dias, não faz mais nada. Só que às vezes ele fica tendo tanta crise e ele não começa a pensar como a respiração impacta mesmo em tudo. Pode impactar no trabalho, pode impactar no rendimento, porque a respiração, gente, é essencial. A gente tem que respirar bem. E é assim, eu até quero fazer uma campanha, vamos melhorar a respiração, porque eu vejo muito, assim, as pessoas não perceberem que respiram mal. É muito comum. E às vezes, assim, a pessoa até sabe que tem rinite, já teve até esse diagnóstico, mas não trata. Ou às vezes também não sabe, né, que tem tratamento, tipo, de manutenção, que a gente faz ali um tratamento bem específico para aquela pessoa, por exemplo, para você que tem alergia ao ácaro. Então, além das medidas que a gente faz, de medidas medicamentosas, para você a gente tem que ter uma higiene ambiental direcionada para quem tem alergia a ácaro, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante que a gente vê também. Não adianta nada o paciente fazer o tratamento bonitinho, certinho, e, por exemplo, ele ter alergia a mofo e dormir num quarto que tem uma parede cheia de mofo. Não vai adiantar. Sim. Então, a gente tem que ter todo esse combinado, porque tudo isso associado promove uma melhora, assim, muito grande da respiração. E aí, eu tenho até uma hashtag no meu Instagram, que respirar bem é vida. Porque, assim, é vida mesmo. E quando as pessoas assim, percebem isso, é muito nítida a diferença, assim, meus olhos até brilham de falar disso, porque realmente, assim, eu vejo a diferença que é o paciente que nem sabia, muitas vezes, que respirava mal, e quando ele começa a respirar bem, o tanto que isso muda muito a qualidade de vida, a qualidade do sono, que a gente já falou aqui.
E impacta, assim, muito, muito, muito mesmo na questão de vida social, de melhora na atividade física, de maior engajamento. Então, faz muita diferença a respiração. Então, eu convido vocês a passarem a perceber se a respiração de vocês é boa. E aí, eu convido a fazer 3 perguntas para você começar a pensar, será que eu respiro bem mesmo? Uma é, eu acho que eu rendo bem na atividade física, eu preciso, quando eu tô naquele momento ali mais extenuante, respirar muito pela boca, porque o nariz fica muito fechado. Esse é um sinal que a gente pode ter. O segundo sinal é respirar com a boca. Então, não respirar pelo nariz e ficar sempre com a boca entreaberta. Isso é importante da gente avaliar. É um sinal indireto também. E o terceiro é observar se você, principalmente, usa alguma medicação, por exemplo, Sorine, Nelsoro, essas medicações para desentupir o nariz, você tem um problema a ser resolvido e um problema muito sério que precisa ser, assim, realmente ter uma intervenção nisso, porque essas medicações causam muitos prejuízos. E às vezes a gente vê aí, né, as pessoas comprando combo de Nelsoro na farmácia e achando que tá fazendo bem, e na verdade tá. Além da rinite que provavelmente você tem, você ainda está adquirindo outra, que é a rinite medicamentosa, do uso excessivo desse tipo de medicação. Meu Deus do céu! Esse podcast está sendo pra mim, minha gente. Ela tá gravando aqui me dando… Ai, meu Deus, você usa Nelsoro? Não uso. Mas eu tenho percebido, assim, o quanto não é negligencia. Eu acho que é exatamente isso. Não e dá olha, atenção, eu não acho dá que seria atenção. o E olha, termo mais apropriado. eu sou da área da saúde, sou nutricionista. Mas sabe quando você… eu tenho rinite, nasci assim… E é assim que vai ser. Quando tenho crise, tomo antialérgico e beleza. Mas isso não é um problema só seu. Eu vejo colegas médicos que até estudaram um pouco mais essa parte, né? Às vezes até passaram na parte de otorrino, na graduação. E não tem consciência dessa respiração ser ruim. É uma coisa muito comum. Então, assim, não existe uma pessoa melhor para te dizer se você respira bem ou não do que uma avaliação com o otorrino. Gente, cadê? Tira aí o exame, vamos fazer agora. Vamos fazer, devia ter trazido aqui a câmera pra fazer ao vivo aqui o exame dela. Adorei. Gente, amei, tô amando. Agora vamos falar, a gente terminou do outro assunto? Sim. O que a gente tava falando? A gente tava falando da parte da rinite. E da rinite. Ah, tá, e sinusite? Ah, então, sinusite já é uma inflamação dos seios da face. Porque a gente tem a cavidade nasal e os seios da face, que são as estruturas que a gente tem dentro da cabeça, que fazem como se fosse uma pneumatização dessa região da face. Então, são estruturas que devem conter ar, que inclusive são importantes até para nossa voz ser assim. Então, essa questão da equalização da voz tem a ver com os seios da face, tanto que pessoas que são muito entupidas são mais anasaladas. Então, isso tem a ver. E a sinusite, a gente consegue diferenciar em sinusite aguda, crônica e subaguda, que ficaria ali no meio do caminho entre a crônica e a aguda. E aí, a gente diferencia a aguda da crônica pelo tempo de sintomas. Então, a aguda, ela pode ter até semanas de sintomas. E a sinusite crônica é aquela de muitas semanas, de meses. E, geralmente, o paciente que tem sinusite crônica, ele tem… Comumente, não é obrigatório ter pólipos nasais, que são estruturas que crescem lá no nariz por conta de uma resposta à inflamação ali da mucosa. E aí, geralmente, quem tem sinusite crônica tem, além do nariz ser entupido e além de ter secreção, geralmente pode ter mais facilmente comprometimento do olfato, então não sente bem o cheiro, não sente bem gosto, porque esses dois sentidos estão relacionados. E no exame de videoendoscopia nasal, a gente consegue ver se o paciente tem sinais de sinusite crônica ou não. Entendi. E não é tão comum assim. Igual as pessoas pensam de falar, eu tenho sinusite. Não. O mais provável é da pessoa ter tido sinusite, porque a aguda é a mais comum. E aí, passou. Igual uma gripe. Você não fala, eu tenho gripe pra sempre, né? Sim. Tipo assim, qual doença você tem? Gripe? Não. Gripe é agudo, né? Tive uma gripe. A sinusite aguda é essa mesma ideia da gripe. Tive uma sinusite. Olha que interessante. Então, é importante diferenciar. E uma coisa que pode favorecer, porque aí a gente pode avaliar, mas o paciente fala, não, mas eu tenho crônica, porque eu tenho 3 vezes por ano. Aí a gente pode entrar num quadro de sinusite de repetição. É diferente. Que pode estar relacionado com o nariz que não é tão
bom por dentro. Geralmente tem um desvio, uma coisinha ali da anatomia que favorece o acúmulo de secreção. E uma coisa que é, assim, essencial de falar é que a sinusite, ela não é tão rapidamente instalada quanto as pessoas acham. Por exemplo, a não ser quem tem a sinusite crônica diagnosticada mesmo por um otorrino, não por um exame, com um diagnóstico firmado mesmo, de certeza de sinusite crônica. Esse paciente, sim, pode ter uma agudização de uma hora para outra, assim, de um momento mais rápido. Mas a sinusite, ela é uma evolução de um resfriado que piorou muito no 5º dia. Então, tava indo ali, no 5º dia piorou muito e ficou aquela secreção parada. E aí virou meio de cultura para bactéria. E aí veio o nariz muito entupido, a secreção e o peso na face. E aí eu vou falar dessa questão do peso na face, que é importante também a gente alertar. Ou é aquele resfriado que se prolonga, sabe? Sim. 7, 10 dias de nariz entupido, aí vai ficando a mesma ideia da secreção parada. Então, o paciente, geralmente, ele não tem sinusite de um dia pro outro. Tipo, hoje eu tô bem, amanhã eu acordei com o nariz entupido e tô com sinusite. Minha sinusite atacou. Atacou. E a rinite, ela pode dar a dor na face. E aí, muitas vezes, o paciente acha que a dor na face é um sinal, assim, a gente chama na medicina patognomônico, que é, assim, batata que é sinusite, né? Falando na linguagem popular. Não, a dor na face, ela não é um sintoma principal de sinusite. Olha, isso me Existem pegou também. outras causas, inclusive a rinite também pode ser, porque como fica tudo muito congestionado, pode acontecer esse peso, né, aquela pressão, e geralmente a dor, assim, né, desse acometimento nasal é esse peso, assim, aquela sensação, né, da cabeça pesada, Sim. de quando abaixa, às vezes sente. Nossa, que é horrível. Que é horrível. Né? Então, assim, ter dor de cabeça, por exemplo, é outra coisa comum também, do paciente falar, não, eu tenho sinusite. E o que você sente? Nossa, eu tenho uma dor de cabeça terrível. E seu nariz é entupido? Não. Se você tem secreção no nariz? Não. Não tem como ter sinusite sem ter um desses dois sintomas. O nariz ser entupido ou secreção. Entendi. São sintomas que a gente fala maiores ou obrigatórios para ter um diagnóstico de sinusite. Então, só ter a dor não é suficiente. E sinusite tem que entrar com um antibiótico, sempre? Quando é aguda e se ela for bacteriana, sim. Porque a sinusite viral é mais comum que a bacteriana. Então, geralmente, algumas medidas de lavagem nasal, entra de novo a importância da lavagem nasal. Alguns sprayzinhos que a gente usa no nariz e alguns sintomáticos para fluidificar mais a secreção, junto com a hidratação, geralmente são suficientes. Aí já melhora. Já melhoram. Agora, a gente usa o antibiótico quando, às vezes, a secreção tá muito espessa ou tá aquela anatomia desfavorável, né? Que o paciente, mesmo lavando, ainda tá com muita secreção. Aí pode começar a ter a sensação do ouvido tampado, porque o nariz, ele tem uma comunicação com o ouvido. Então, às vezes, pode acumular líquido no ouvido por conta da secreção no nariz. E aí, isso sim, gerar esse quadro de sensação do ouvido tampado, tipo aquela sensação de avião. Sim. E aí, nesse caso, a gente tende a pensar numa possibilidade de antibiótico. Mas aí, antibiótico sempre com prescrição médica. E assim, na maioria das vezes, pode ser, principalmente com pacientes muito orientados, a gente poder fazer uma avaliação inicial com algumas medicações. Dali 2, 3 dias, aí eu avalio de novo e vejo. Precisa entrar com antibiótico? Não precisa, porque você, como nutricionista, sabe que o antibiótico, né, desnecessário ali ferra a flora intestinal. Sim, com então, certeza. a gente tem que usar com indicação. E muitas vezes o paciente senti uma dor na face, nossa, deixa eu já entrar com antibiótico. Pra ver se melhora rápido, mas também nem é assim, né? Não é assim, não é tão indicado assim logo de cara o uso do antibiótico. Legal. Vamos pra parte que tá todo mundo esperando. Além de ir no consultório, né, pra saber se você tem algum problema, né, que precisa intervir mesmo. O que as pessoas, elas já podem estar fazendo na casa delas para melhorar a respiração, principalmente para quem é do hashtag, né? Seco ou úmido. Para vocês umidade, eu sou o hashtag seca, minha filha. Mas para quem aí tá nessa sofrência aí da seca, que é julho, agosto, ainda vai dar uma esticada. Ainda vai piorar. Apesar de que tá muito seco. Não tá tanto ainda. Mas ainda vai ficar mais. Hashtag. Hashtag o pior está por vir. Fale o que as pessoas podem fazer aí pra tá melhorando. Então, o principal é a lavagem nasal. Então, a lavagem nasal, ela é indicada mesmo. Sim, assim. E a grande questão da lavagem nasal é fazer da forma correta, com a técnica certa. E é um procedimento muito tranquilo.
se feito com a pressão certa, com a posição correta da seringa ou daquelas garrafinhas. Hoje, a gente tem uma facilidade maior de lavar o nariz do que alguns anos atrás, que antes a gente ficava meio refém de alguns dispositivos que não eram tão fáceis de usar, tipo Lotto, uma chaleirinha, tipo uma lâmpadazinha de Aladim, que a gente usava principalmente no paciente com sinusite crônica com pólipo. E aí, houve uma entrada no mercado daquelas garrafinhas de lavagem nasal, que muita gente hoje já viu algum vídeo de criança lavando o nariz, né? E saindo aquele catarrão lindo de ver. Gente, sai, né? Sai. E muito. Caramba. Então, assim, a medida ideal, que não tem contraindicação de fazer, é a lavagem nasal. E aí, o que vai diferenciar é o que é você. Você é um paciente com rinite, com sinusite, você deve lavar o nariz todos os dias, porque isso, inclusive, vai contribuir para você alcançar aquela manutenção que pode fazer você não ter crises tão cedo. Olha, adulto e criança. Adulto e também, criança, porque todas fala as muito idades. pra criança, né? Sim, Mas adulto pode e Adulto deve, né, fazer, também. então, pelo que eu estou vendo. sim, com certeza. Nossa, quantas vezes ao dia? Então, nessa rotina, eu costumo indicar de 1 a 2 vezes ao dia, porque eu sei que a rotina não é tão fácil assim de você… Apesar de não ser uma coisa demorada, né? Ali ser 1 minuto. Mas, às vezes, é difícil colocar na rotina. Então, 1 vez ao dia, 1, 2, aí o paciente pergunta em que horário? O que ficar melhor pra você? Às vezes antes O que de você vai dormir, fazer? né? Antes de dormir ou de manhã, o que ficar mais fácil de você colocar na rotina. Uma dica que eu dou sempre pro paciente que tem essa dificuldade de colocar a lavagem na rotina é atrelar essa nova rotina a uma coisa que já está na sua rotina. Por exemplo, escovar os dentes, a gente escova pelo menos 2 vezes por dia. Então, já deixa ali, ó, a sua garrafinha preparada e rapidinho, olha, se ela já tá preparada, você não vai demorar 30 segundos É pra verdade. lavar ali um lado e o outro. E como é que faz essa preparação? Porque tem hoje, né, os produtos que já vêm com esse negocinho pronto. Sim. Mas dá pra fazer de forma caseira? Dá pra fazer de forma caseira. Assim, a gente tem 3 possibilidades de fazer essa solução pra lavar o nariz. Primeiro, nunca com a água da torneira, com a água do filtro, com a água direto, água do banho, muito menos. Então, porque essa água ela não tá com o pH adequado para entrar ali em contato com a mucosa e é uma água que pode estar contaminada, né? Então, a gente não indica. E quem já fez aí com esse tipo de solução, né? Essa água direto, já deve ter visto estrelas, porque arde muito o nariz. Inclusive, ele até entope mais por uma reação ali Olha. ali uma reação imediata àquele estímulo que não deveria estar ali, né? Então, Entendi. quem lavou com água já deve ter visto estrelas e deve saber o que eu tô Ó. falando. Então, a gente tem 3 possibilidades. A gente pode sim lavar com água filtrada ou fervida quando a gente adiciona aqueles sachês que vendem junto com as garrafinhas, geralmente, que aquilo ali é ou cloreto de sódio, 0,9%, ou é uma solução de água de sal e bicarbonato. E aí já vem na proporção certinha, e aí a gente faz essa mistura, e aí o soro fica pronto. Outra possibilidade é fazer com soro fisiológico mesmo, aquele que vende na farmácia em garrafa, 0,9%. E a terceira possibilidade é o soro caseiro. Existe sim, inclusive eu até compartilho lá no meu Instagram a receitinha do soro caseiro, legal. para quem quiser ver a forma de fazer, mas eu vou falar aqui para vocês saberem. Então, como que a gente faz? Geralmente é variável um pouco na literatura o volume de água que a gente usa, mas pela experiência que eu tenho, esse volume, ele traz um pouco de conforto a mais. Então, a gente ferve 400 ml de água, deixa esfriar em temperatura ambiente, e aí não tem problema fazer a lavagem nasal com a solução, né, que você for usar em temperatura ambiente ou morna. O importante é que não seja gelado. E aí, você vai acrescentar nessa água que foi fervida 2 medidas da colherzinha de café, que é aquela pequenininha, rasinha de sal, e 1 de bicarbonato de sódio. Olha aí, E aí vai misturar. gente. E aí você pode usar essa solução em até 24 horas. Então, você pode comprar aquelas garrafinhas, usar o sachê que vem e depois ficar reutilizando com essa solução caseira. E aí, se você fizer e sentir ardência, provavelmente você colocou muito, então faz de novo a solução mais rasinha. A medida é aquela colherzinha menor de todas, a de café mesmo, não é a de chá, é a menorzinha, bem rasinha. Então, partiu economizar soro. Olha aí, minha gente. Por questão de comprar soro, não é por isso que vai deixar de lavar o nariz, né? E pode fazer também só com o soro.
só com soro, que você já compra pronto. Ah, legal. Muito boa Muito a dica. Muito E uma bom. coisa assim que eu indico muito daqueles sachêzinhos é, por exemplo, os pacientes que têm um quadro um pouco mais intenso e que precisam lavar com uma regularidade maior, os sachês eu costumo indicar muito para os pacientes que viajam, né? Que fica muito mais fácil de levar Sim. o pozinho, né? Porque você levar o sal, levar o bicarbonato. Ficar fazendo. Né? Então, e não fazem, não né? Não faz nem na rotina, vai fazer nas férias, né? Só se surgir uma necessidade muito importante, né? Então, o sachê é uma boa opção. Legal. Tá, agora vamos lá para a dúvida, né? Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Insta, falei que eu ia estar aqui com a doutora Natália. E coloquei, quem tem dúvida aqui, né? Fala que eu vou responder ao vivo. Gente, mas assim, unanimidade. A maioria foi sobre a lavagem, né? E se causa otite. Essa é a pergunta campeã. Vamos primeiro, né, falar o que é otite? Otite é a inflamação do ouvido. Quando a gente fala otite, a informação que a gente tem é essa, uma inflamação do ouvido. Aí a gente tem o segundo nome, que é, por exemplo, você chama Denise, mas em meio a outras Denises, você é qual Denise? Denise Ramos, né? Denise Souza. Então, existe a otite externa, que é a do canal externo do ouvido, que geralmente é a que vem decorrente do uso de cotonete, de uma exposição à água contaminada, tipo Caldas Novas, é muito comum do paciente às vezes voltar com otite externa. E galera que tá indo pra agora. Ó, as férias aí, ó, nada de usar cotonete e ir pra piscina quente. E rola mesmo, então infecciona mesmo? Sim. Por conta da piscina? Por conta da piscina, mas geralmente vem associada a algum trauma no ouvido. Então, tipo, passou o dedo, passou o cotonete, cutucou, às vezes com um grampo, porque a gente quebra aquela barreira da pele e a bactéria, né, entra ali e causa a inflamação. Então, se não tiver nada… a chance é menor. Principalmente se tiver aquela cerinha de proteção ali, protegendo o canal, ela serve inclusive pra nos proteger dessas infecções. Então, a cera não é sujeira. Por isso, então, o uso do cotonete. Então, usa ou não usa cotonete? Não usa cotonete. O ouvido tem a capacidade autolimpante. Eu costumo dizer, gente, é menos um problema pra gente se preocupar. Pra que se preocupar? Meu Deus, como eu vou limpar o ouvido? Claro que existem as exceções de pessoas que têm a pele mais oleosa e que mesmo assim ainda usam o cotonete, que produzem mais cera e realmente precisam fazer a remoção desse excesso de cera. Mas a maioria das pessoas não. Existem muitas pessoas, inclusive a maioria das pessoas, vão morrer e nunca vão precisar fazer uma lavagem de ouvido, porque Deus nos fez perfeitos. Então, a gente tem essa capacidade de expulsar a cera que já cumpriu a função ali no canal. Você já viu que quando você vai tomar banho, passa o dedo na toalha, às vezes sai assim, uma cerinha? Aquela ali é a que tem que sair. Então, só fazer aquela limpeza. E olha, que interessante você falar isso, né? Porque eu não limpo o ouvido do John com… Eu não enfio o cotonete, eu limpo só da parte externa. E eu sempre ficava me pensando, gente, será que eu tenho que ficar limpando? Será que não sei o quê? E ele nunca teve problema. Pois é. E aí, se você observar depois, quando você chegar em casa, você olha. E vocês olham em casa também, se tiver a caixinha do cotonete, está escrito que não é pra introduzir no canal do ouvido. É sério isso? É sério! Meu Deus, vamos olhar. Eu vou olhar. É sério! Mas deve estar pituquinha, né? Tá, mas tá escrito. Ela é o cotonete… Aí vem a pergunta, então pra que serve o cotonete? É só pra limpar É pra limpar essas partezinhas de dobra, pra gente usar na maquiagem, né? Ali fazer um retoquezinho, pra aplicar medicações. Então é pra isso, não é pra limpar o canal do ouvido. Nossa, a galera realmente tem gente que enfia. Olha, exatamente. Isso foi excelente. E aí, sabe uma coisa que é importante a gente avaliar? Às vezes, quando o paciente vai no consultório, eu pergunto do cotonete, e ele fala, eu pergunto, usa o cotonete? Uso. Eu sempre pergunto, por quê? Porque você sente necessidade, porque você acha que limpa, qual que é o motivo que faz você usar? Porque se for por ele achar que limpa, aí eu já explico que não tem essa necessidade de fazer essa limpeza. Então, ó, menos um problema na vida. Legal. Menos uma coisa pra gente se preocupar. Maravilha. Agora, se for porque ele sente necessidade, aí pode estar associada à rinite, inclusive. Que dá coceira no ouvido. Coceira no ouvido, coceira no olho, assim, no cantinho, coceira no nariz, coceira na garganta. Então, quando a gente trata a rinite, geralmente o paciente que tem rinite, tem coceira no ouvido, quando a gente trata a rinite, melhora a coceira no ouvido. Minha gente… Maravilhoso. Voltando pra otite. Voltando pra otite. O que é a otite, né? Então já entramos, aprofundamos demais. Isso. Foi maravilhoso. Aí, então, voltando aos sobrenomes, né, das otites. Então, a externa seria essa. E a otite média aguda é aquela que acontece por conta do acúmulo de líquido na orelha média. E aí, essa otite média, que é muito comum em criança, por exemplo, geralmente
Nos primeiros anos de vida é comum, inclusive, da criança, é esperado da gente ter infecções de ouvido nesses primeiros anos, às vezes quando entra na escola, né, entra na creche, e aí esse acúmulo de líquido dentro do canal do ouvido. E aí, o que vem atrelado à questão da lavagem nasal e da otite? É por conta daquele canalzinho que eu falei, que comunica, né, o nariz, ele tem uma comunicação com o ouvido, e muitas vezes, o que vai fazer o paciente lavar o nariz? É a presença da secreção. E aí, é a secreção que já estava no nariz que vai acumular no ouvido. Não é a lavagem que levou a secreção, a não ser que você faça com muita pressão. Mas, na maioria dos casos, a gente não pode dizer que a lavagem nasal causa otite. Por quê? Porque a otite, ela vem dessa presença de secreção na orelha média, que geralmente vem como consequência de um nariz cheio de catarro. Já estava lá. Não é a água que você vai fazer a lavagem que vai ir lá e vai causar alguma inflamação. Exatamente. Exatamente. E essa sensação, porque assim, eu tava falando pra Natália, né, que eu não faço muita lavagem, porque eu acho, assim, desconfortável, Sim. sabe? Mas eu também acho que eu não sei fazer direito. Porque eu tenho, não sai, o meu não sai do outro lado. E a sensação é que realmente vai pro ouvido. Pro ouvido. Assim, duas coisas. Uma coisa importante da gente avaliar é que a sensação de transitoriamente você sentir ali algum sintoma no ouvido, isso é esperado, por quê? Porque se tá tudo bem lá com a parte de dentro do seu nariz, você tem a comunicação bonitinha, que a maioria das pessoas tem, o soro vai entrar, ele vai passar lá no fundo do nariz e fazer a volta. Quando ele fizer isso, ele vai passar como se fosse na entradinha desse canal que liga com o ouvido. Então, momentaneamente, você vai sentir o ouvido tampado. Entendi. Só que depois que o soro sair, essa sensação vai passar. Só que às vezes a gente tem uma agonia com essa sensação. E às vezes uma coisa muito comum é do paciente se desesperar na hora da lavagem. Ah, meu Deus, o que eu faço com a respiração? Eu respiro? Eu respiro pela boca? Eu respiro pelo nariz? Eu não respiro? O ideal é duas situações. Você respirar pela boca enquanto tá fazendo a lavagem. Então, aí sim é adequado respirar pela boca. Porque quando a gente faz isso, quando a gente puxa o ar pela boca, o céu da boca, ele sobe lá atrás. E ele acaba sendo um apoio para o soro entrar, passar lá no fundo e sair do outro lado. Então, muitas vezes, só o fato de começar a fazer respirando pela boca, você já consegue fazer direitinho, entrar de um lado e sair do outro. E uma outra coisa muito importante é não fazer pressão. A melhor forma de lavar o nariz é alto volume, por isso que as garrafinhas são ótimas, e baixa pressão. Então, por mais que você consiga apertar muito forte, o ideal é você fazer uma pressão gentil. Tipo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Uma pressão assim, ó. Então, devagarzinho. E mesmo fazendo devagarinho, vai, né? Porque a sensação parece que você tem que fazer com muita força. Não tem que fazer com muita força. E aí, o que você comentou é muito comum do paciente ter agonia, né? De não querer fazer. Gente, é tudo hábito. Assim, eu vejo diariamente pessoas que têm dificuldade, que nunca fizeram. Pessoas de 60, 70 anos que eu ensino a lavar o nariz e que no começo tem resistência porque é um novo hábito. Então, a gente tem um pouquinho de resistência mesmo. É uma sensação, não vou dizer também que nossa, é maravilhosa a sensação desde sempre. Não, mas você mesmo começa a ver os benefícios que é e você começa a pensar que realmente vale a pena colocar isso na rotina. E aí, isso vale de alerta para os pais que estão assistindo a gente, que quando tem essa dificuldade, né, e vale para você também, que já me falou que o John tem essa dificuldade de lavar, geralmente as crianças têm essa dificuldade de aceitar. Então, a minha recomendação é faça a lavagem nasal desde sempre. Desde recém-nascido até. Olha. Porque a criança vai ter aquele hábito, vai ter aquele costume, né, de ter alguma coisa ali entrando no nariz. E depois ele vai conseguir lavar sozinho. A criança que lava o nariz desde pequenininho, desde o primeiro ano de vida, vai ser a criança que com 3, 4 aninhos vai lavar sozinha. Vai ser aquela estrelinha lá do TikTok, do Instagram, de lavar bonitinho sozinho. Porque já se acostumou. Então, é importante a gente cultivar esse hábito e na fase escolar, né, que a criança entra para a escola e que começa aquele tanto de infecção e de catarro, é essencial ter esse hábito, porque se a gente remove aquela secreção, ela não fica parada. Se ela não fica parada, não vai vir a sinusite, provavelmente. Então, a gente evita o surgimento de sinusite. E aí, se a gente evita a sinusite, a gente evita o antibiótico. Que muitas vezes os pais querem falar, eu não quero dar antibiótico pro meu filho. Mas quer fazer lavagem nasal? Não quero. Gente, não existe perfeição. Então, a gente tem que realmente
abre mão de algumas situações, e eu sei que às vezes a criança vai, né, ter aquele momento de se debater, de não acho adequado fazer a força, então sempre tornar lúdico. Então por isso que hoje em dia a gente tem, né, várias seringuinhas com bichinho, aí dá pra mostrar o vídeo do amiguinho fazendo. No banho é uma situação muito boa da gente colocar essa rotina, porque a criança já tá ali, né, envolvida. Então, às vezes demonstrar em você, nos pais, isso passa uma segurança pra criança. E aí, colocar isso na rotina. Então, esclarecendo a pergunta, lavagem nasal não causa otite. Essa é a pergunta que eu mais respondo. Essa pergunta é a campeã, porque, infelizmente, até algumas pessoas, até alguns profissionais falam erroneamente isso, mas não é uma realidade, porque o que causa otite é a presença da secreção que já estava no nariz. E não a água E não a água que lavagem. faz a lavagem. Inclusive, você fazer a lavagem, você até pode evitar a otite, porque você vai remover a secreção. Sim. Então, assim, quem tiver dificuldade de fazer, vai lá no meu perfil do Instagram, eu demonstro com a seringa, com a garrafinha, o passo a passo, me manda um direct se tiver dificuldade, gente, porque lavagem nasal é vida também, igual respirar bem é vida. Amei! Vocês amaram? Amei! Gente, olha só, nós ficamos aqui mais de 1 hora falando Sério? sobre Nossa, eu poderia aqui ficar falando mais horas sobre respiração. o quanto respirar é É vida, vida. né não? Natália, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Me fala onde você atende aqui em Brasília. Então, muito obrigada pelo convite, eu adorei o bate-papo e acho, assim, super importante a gente trazer esse tipo de informação, e agora todo mundo vai começar a perceber, né? Sim. Então, é muito importante. Obrigada pelo convite. Eu atendo meu consultório no edifício Dr. Crispim, em frente ao Agarram. O nome da clínica é Otocentro. Tem o link lá para marcar pelo link do meu Instagram, @NataliaOtorrino. E vai ser um prazer, se vocês perceberem aí esses sinais que eu falei, né? De cuidar de vocês. Eu faço questão de colocar mais pessoas para perceberem que respirar bem é vida. Muito bom, muito bom. Corre lá no Insta da doutora Natália, pega todas as dicas. Façam lavagem, eu vou fazer Isso. e vou postar lá no meu Instagram. Eu quero ver, eu vou repostar quem fazer. Eu vi o podcast, vi você falando da lavagem. E aí, eu quero ver todo mundo fazendo a lavagem nasal, Maravilhoso. principalmente agora na seca, gente, ajuda muito. Não vai, assim, na seca agora, 2 coisas importantes. Uma, beber água, Ah, sim. muito importante, isso é muito importante. Do paciente, às vezes, confundir, não, mas eu lavo o nariz. Não substitui, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente tem que beber água também e tem que lavar o nariz também. Então, uma dica pra gente ter agora, assim, né, menos desconforto na seca, até pra evitar também os sangramentos nasais, que são muito comuns agora, é hidratação, comer no mínimo, né, 40 ml por quilo de peso. Então, façam as contas aí de acordo com o peso. E a lavagem nasal, pelo menos uma vez no dia. Pronto. Quero ver todo mundo lavando aí o nariz. Quero agradecer muito, muito a sua presença. Amei o nosso bate-papo. E quero te dar aqui um presentinho da Ouro Preto Chocolate. Já comeu os brownies dele? Então, você vai experimentar, não você vai conheço. amar. E é eu amo maravilhoso. chocolate. E sabia que hoje é o dia do chocolate? É mesmo? Aí, pronto. Super! Aí. Nossa, amei. Eu amo chocolate. Como Ouro todo dia. Preto, muito obrigada pela participação aqui no podcast. Aqui o presentão pra você. Obrigada. Já vou comer após Come o e almoço. marca lá eles depois. Pode deixar. Vou comer sim. Amei. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Ó, não esqueçam, deixa o seu curtir, coloca aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, que a doutora Natália vai lá vou responder. E é isso, galera. Até a próxima. Um beijo grande pra vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Beijo.